Meus amados, abra sua Bíblia, por gentileza, no texto que já lemos por ocasião da leitura oficial do culto. Onde foi que o pastor da igreja leu hoje? Glória a Deus. Eu pergunto para ver se os irmãos estão atentos, né? Tem crente que vem para o culto, irmãos, e alguém pergunta, foi bom o culto? Ele diz, bom, foi bom. O que é que o pastor pregou? O pastor pregou? Onde é que foi lido? E aí nem se sabe onde foi lido. Mas os irmãos estão atentos, guardando o que acontece no culto. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, e o versículo de número 16. Já fizemos a leitura do verso 8 ao 23. Quero destacar aqui, como ponto inicial para a nossa meditação, o verso de número 16. Quantos encontraram, digo amém. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você pode repetir essa expressão bíblica comigo no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quem diz amém? Meus amados irmãos, hoje eu quero refletir com os irmãos sobre o texto deste importante livro do Antigo Testamento. É sempre bom termos uma visão panorâmica da Bíblia, principalmente ao destacarmos uma parte dela, já que em nossos cultos, dado ao tempo que nós temos, não é possível estudarmos de maneira ampla cada um dos textos que, vez por outra, nós aqui citamos e, a partir destes, nós temos uma reflexão, uma ministração. Quando nós olhamos para o texto de Reis, precisamos minimamente entender que este texto faz parte da composição do Antigo Testamento. Então, se tivermos que recorrer ao contexto, o contexto é o Antigo Testamento. 39 livros, e estes 39 livros foram organizados de maneira temática, há uma organização lógica, não há uma organização cronológica. Se fôssemos pegar os textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e colocarmos em uma ordem cronológica, há inclusive, isso já feito, existe a Bíblia em ordem cronológica, mas ela alteraria radicalmente a ordem dos livros como nós conhecemos, porque ela iria encaixar cada texto dentro do seu tempo, ou tempo em que o fato ocorreu. E se está organizado de uma maneira lógica, nós temos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, conhecidos como Pentateuco, livros comumente, reconhecidamente escritos por Moisés, pelo menos no nosso meio. Em seguida, nós temos 12 livros que são livros históricos. E é aqui que estamos, dentro desse conjunto de livros, os livros históricos. Depois temos 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. Esta é a composição do Antigo Testamento. Já que estamos dentro desse conjunto de livros históricos, é claro que aqui dentro nós temos algumas histórias. E a história que esses livros propõem apresentar é a história de Deus com o seu povo. E no Antigo Testamento, o povo de Deus é Israel. Então, a relação de Deus com Israel, as experiências de Israel com o seu Deus. E é claro que ao estudarmos essas experiências, essas histórias, nós temos totais condições, ou total condição, de aprendermos com estes textos e vermos como é que o nosso Deus trabalha, já que hoje o povo de Deus é a igreja, somos nós somos o povo de Deus.
Então eu quero que você redobre a sua atenção e permaneça com a sua Bíblia aberta para conhecermos os detalhes dessa história narrada no livro do segundo livro de Reis, neste capítulo, o capítulo de número 6, que é um capítulo muito interessante dentro dessa escrita. Se você observar o contexto imediato em que está a história desta noite, você verá que neste capítulo de número 6, a atenção do autor está para demonstrar que o profetismo em Israel está em seu auge. Neste período, é um período em que a escola de profetas, iniciada lá atrás por Samuel, está em franco crescimento. O papel do profeta aqui é destacado. A importância do profeta aqui recebe um destaque todo especial. No capítulo de número 6, no versículo de número 1, você já vai observar que os lugares onde haviam escolas, ponto de encontro para os profetas ali estudarem, buscarem a Deus, receberem as revelações de Deus, estavam eles todos ocupados, inclusive há um esforço dos profetas para a ampliação do ponto ou do local onde eles estavam congregando. O verso 1 nos apresenta dizendo: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Ou seja, neste período da história de Israel, o que cada jovem, cada adolescente buscava ao chegar à sua fase adulta era ser um profeta, um aprendiz de profeta. Estava no auge ser profeta neste período da história. E estava crescendo os alunos, aqueles com aptidão, aqueles com chamado, aqueles que deveriam aprender o ofício profético, mas também pudera. Foi um período em que Deus usou muito os profetas. Nós temos aqui a utilização do profeta Elias. Vocês se lembram a forma como Deus usava o profeta Elias? Elias é considerado o profeta do fogo. Um homem que quando diz que não vai chover, não chove. E quando ele diz, apressa-te a descer, porque a chuva vem, a chuva chega. Um profeta que quando alguém chega para ele, enviado pelo rei, um capitão com 50 homens, e ele no monte que estava, e ele agora recebe uma ordem do capitão, homem de Deus, desça logo, porque o rei mandou lhe prender. Ele abre a boca para dizer e conferir a todos nós: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus 50. E o fogo caiu do céu, consumiu aquele capitão e os 50 homens. E o rei, que poderia ter evitado novas mortes, manda um segundo pelotão, mais uma vez um capitão com mais 50 soldados para prender Elias. E novamente este novo pelotão chega e o capitão diz: homem de Deus, desça. O rei mandou levá-lo. E ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. E Deus novamente consumiu aquele capitão e mais 50 homens. Então, o rei poderia evitar que nova tragédia acontecesse, mas ele manda mais um capitão, com mais 50 homens. Mas desta vez foi diferente. Aquele capitão chega humildemente e diz: ó homem de Deus, não sou eu, é o rei que está lhe mandando. Tenha compaixão. E humildemente falando ao homem de Deus, então Deus diz para o profeta: com esse você vai. E eu aprendo, irmão, que tem um jeito todo especial para falar com quem Deus chama. Cuidado. Estamos vivendo em um momento em que há um desprestígio, muitas vezes, com quem Deus levantou. Cuidado, meu irmão, há sempre um jeito especial para falar com aqueles que Deus chamou. Vocês se lembram do desafio do profeta Elias com os profetas de Jezabel, os profetas do rei Acabe,
que eram, na verdade, profetas de Baal, de Azera, e que Elias vê o povo dividido, muito pelo que o rei e a rainha estava ali determinando, orientando, e Elias diz: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Baal é Deus, adore a Baal, mas se Jeová é Deus, fiquem com Jeová. Tem crente que ele é assim, ele fica em dúvida, ele põe dúvida em sua fé, em sua caminhada. E eu acho interessante, irmãos, o profeta, porque o profeta é aquele que não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele vai dizer: se você escolher ficar no mundo, então fique no mundo. Mas se você escolher servir ao Senhor, sirva a Ele com fidelidade, com integridade. Quantos já escolheram servir a Deus, servir a Jeová aqui? E eu poderia aqui citar outros feitos do profeta Elias, mas o ministério de Elias passa e agora vem o ministério de Eliseu. E no ministério de Eliseu, muitos milagres estão acontecendo. A escola deixada ali também por Elias cresceu bastante. E agora há uma ampliação sendo feita. Eles estão cortando madeira para fazer crescer o local. Acontece aqui a passagem onde um jovem profeta acaba deixando o seu machado, ou o ferro do machado, cair no ribeiro. E então ele grita ao profeta e diz: ah, meu senhor, caiu o machado, e era emprestado. Então o profeta Eliseu faz flutuar aquele ferro, cortando ali uma madeira, jogando ali no Jordão, e um milagre acontece, e a obra, ela continua, ela avança, e este profetismo vai crescendo de tal forma, e se tornou tão importante, por que não dizer indispensável. Neste período em que Ben-Hadad era rei da Síria, e permita-me falar assim pausadamente, rei da Síria, para você não confundir com o rei da Assíria. A Síria está distante, bem distante ao norte de Israel, lá na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Já a Síria está já próximo ao norte de Israel, e aqui estamos falando do reino do norte, estamos falando de Samaria, então era a fronteira com a Síria, e Ben-Hadad resolve acampar, fazer acampamento para invadir Israel e para destruir Israel. Há um inimigo aqui eminente, e este inimigo tem em vista todo um planejamento para acabar com o plano, ou para acabar com o povo de Deus. Os planos são arquitetados. Eu acho interessante que muitas vezes a gente nem sabe e alguém está armando cilada para nós. A gente nem imagina, e está sendo feito reuniões com objetivos, metas, planejamento, até alguém que está verificando os nossos passos, objetivando um momento para que estejamos vulneráveis, para acabar com as nossas vidas. E aqui o rei da Síria, ele está planejando emboscadas. O rei de Israel não sabia o que estava acontecendo, mas destaca-se uma vez mais a importância de um homem de Deus, de um profeta do Senhor, porque cada vez, e o texto diz que isso aconteceu não uma, nem apenas duas vezes, então era frequente, quando o rei da Síria, ele reunia os seus soldados, os seus generais, os seus servos, e montava toda a estratégia para destruir o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus revelava os planos do inimigo para o rei de Israel. Eu fico imaginando a emboscada pronta, preparada, e daqui a pouco Deus toma o profeta em oração, quem sabe, orando, e diz: olha, avise o meu servo, para que ele não desça a tal lugar, não passe em tal lugar,
porque o rei da Síria pôs uma emboscada lá. O rei, ao ouvir isso, preparava o seu exército, mandava no lugar e destruía os planos do rei da Síria. É como o salmista que diz que o laço estava preparado e arrochado perto ao nosso pé, prendendo o nosso pé, como alguém que arma um laço e prende o pé de uma ave. Mas o texto sagrado diz: Deus cortou o laço e nós escapamos. Oh, glória! Quantos acreditam que esta noite é noite de escape? Eu vou melhorar a pergunta. Quantos acreditam que esta noite é uma noite onde Deus está dando escape ao seu povo? Deus tem um escape para você. Certamente o inimigo arquitetou a tua destruição, a tua queda. Certamente os planos do inimigo é vê-lo frustrado. Mas esta noite Deus me traz aqui para lhe dizer que o Senhor chega primeiro. O Senhor chega primeiro na tua vida, corta o laço e lhe dá o escape aqui, hoje à noite. Quem pode glorificar a este Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E isto vai se repetindo, ao ponto que o rei da Síria, ele chama os seus liderados e desconfia que houvesse alguém da sua tropa, do seu povo, que tivesse vazando a informação. É claro que, diante de uma visão natural, somente isso poderia explicar. Somente isso poderia justificar todo o planejamento de guerra ser vazado e chegar ao rei inimigo e ele se preparar para as emboscadas que este rei estava planejando. Então, no meio daqueles, eu acho interessante que havia alguém que conhecia que em Israel havia profeta e estava lá no meio dos sírios. Quando o rei então convoca a todos e diz: o que é que está acontecendo? Quem aqui de nós está levando as informações? Então o servo se apresenta e diz: rei, eu sei o que está acontecendo. Então diga. Sabe o que é? É que lá entre o povo de Deus, lá em Israel, há profeta. Há um homem de Deus lá, que nada do que a gente planeja aqui, ele fica sem saber. E mais, até aquilo que você diz, trancado em seu quarto, Deus revela para ele. Quantos vieram para um culto de ensino? Diga glória a Deus. Você veio para o culto de? Então vai receber ensino. Cuidado, irmão. Tem crente que ele se esconde para falar mal do outro. E Deus está vendo. Tem gente que abre a porta da casa para receber alguém, para falar mal do irmão, para falar mal da liderança, para falar mal da igreja, para falar mal do pastor. E Jeová está dizendo: até aquilo que você fala no teu quarto, para a tua esposa, para o teu esposo, Deus sabe. E se for para prejudicar alguém, Ele revela. Você ainda acredita que Deus faz isto? Você ainda serve a um Deus que sabe tudo, que conhece tudo? Oh, glória! Então vigia, minha irmã. Feche os teus ouvidos. Não empreste os teus ouvidos para ninguém trazer maldição para a tua vida, não.
Seja abençoada. Se alguém vier falar mal de alguém, corta e diz: não, minha irmã, aqui em casa a gente não fala mal de ninguém não, aqui a gente ora. Se tem alguém fraco, a gente ora para Deus fortalecer. Se tem alguém que caiu, a gente ora para Deus levantar. Se tem alguém com problema, a gente ora para Deus solucionar. Porque o nosso Deus é Deus que levanta. Quem está na lona, quem pode glorificar o nome deste Deus? Eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, glória a Deus. Aleluias. Deus quer te levantar para que soluções, vitórias, bênçãos cheguem na vida de alguém. Não é para que derrota chegue na vida de alguém, não. Lembre-se como Deus chamou Abraão. Deus: sai da tua parentela, ande em minha presença e sê perfeito. Em outra situação, Deus diz para ele: sê tu ser uma bênção. Para quê? Ser uma bênção. Para quem? Se você é bênção, precisa fluir de você bênçãos. Por isso, a maior profecia messiânica esperada por Israel está a partir de Abraão. Quando Deus diz para Abraão, o pai da nação de Israel: em ti eu farei benditas. É Deus dizendo: eu vou estender a partir de ti, Abraão, a bênção. Para quem? Para todas as famílias da terra. Da descendência de Abraão, o Cristo, e do Cristo, a bênção estendida a todos nós. Somos benditos em Cristo. Quem pode glorificar a Deus pela bênção que veio sobre as nossas vidas? Oh, glória a Deus. Aleluias. Então seja uma bênção. O rei da Síria, ao saber que há um profeta, ele então resolve acabar com o problema. Ele prepara todo o seu exército, e não eram poucos. Procura saber onde está o profeta, descobre o local. E enquanto o profeta do Senhor está dormindo, ele então, o rei da Síria, com seu exército, faz acampamento, cerca a cidade e diz: quero ver agora o profeta escapar daqui. O moço do profeta acorda mais cedo, sai para fora, e aqui há algo especial, porque a partir deste momento o escritor vai trabalhar a importância da visão, a importância de termos uma visão privilegiada. Ele vai demonstrar que existe uma visão terrenal, natural, mas existe uma visão espiritual. E tem crente querendo guerrear de uma forma carnal, humana, e aí ele não consegue vencer as lutas. Mas existem outros que entendem que a guerra, ela é espiritual. Glória a Deus. Agora o moço do profeta acorda mais cedo e vê o exército que estava ali cercando o profeta e grita: ah, meu senhor! Cavalos! Cavaleiros! O que é que ele está gritando desesperado? A desesperança chegou. Ele está dizendo: ah, meu senhor! Tudo está acabado. Estamos destruídos. Não há o que fazer, não há mais escape, não há solução. O profeta certamente acorda, e eu fico imaginando, já pensou alguém chegar, você dormindo? Alguém eufórico, gritando, para te despertar assim, lá na tua cama. Ah, meu Senhor! Vem ver o que está acontecendo. Só que o texto mostra o profeta acordando com tanta tranquilidade. Porque quem confia no Deus que serve, pode estar caindo tudo, quebrando tudo. O inimigo cercou tudo.
prova para todo lado, luta para todo lado. Ele se levanta e diz: o que é que está acontecendo? Quando ele vê o cenário, e aí é interessante porque o moço do profeta vê um cenário muito, mas muito desfavorável a eles. E o profeta diz: a minha visão é outra. Na minha visão, na verdade, o que está desfavorável é para os nossos inimigos. Na minha visão, nós somos mais. Na minha visão, nós somos mais poderosos. Duas visões se apresentam aqui. A visão do moço que diz: estamos agora destruídos, não há o que fazer. E a visão do profeta, que é uma visão espiritual: sabe de nada, inocente. Está entendendo nada. Aí o profeta Eliseu calmamente diz: Senhor! E eu gosto desse texto porque antes de Eliseu resolver a situação, primeiro ele vai promover uma experiência para o moço, que é um profeta aprendiz. É um profeta que está ao lado dele para aprender com ele como é confiar em Deus. Eu falei da escola de profetas aqui. Era muito comum, depois de todo momento de aprendizado, de ensino dentro da escola, destacar ali um dos moços para estar ao lado de um profeta mais experiente, um profeta com mais vivência com o Senhor, para aprender no dia a dia como era ser profeta do Senhor. E o moço está aqui tendo as suas experiências. Então, primeiro, Eliseu, diante de tudo cercado, ele diz: não, eu vou tratar isso aí, mas eu preciso tratar a visão deste moço. Ele precisa ter uma experiência com Deus, porque chegará um momento que eu não estarei aqui, mas ele terá que lidar com situações como esta. E eu venho dizer a você aqui em alto e bom som, aquilo que Deus tem permitido você vivenciar, aquilo que Deus tem permitido você experienciar neste tempo, ainda que tenha lhe trazido ou esteja lhe trazendo desconforto, dor, angústia, sofrimento, creia, o Senhor, Ele já tem lhe preparado uma experiência sobrenatural, para que você saiba que o simples fato de você servir a Ele faz com que Ele tenha com você aliança. E Ele é fiel em sua aliança. Ele não te escolheu para destruição. Ele não te escolheu para te ver na lona. Há um processo, mas Ele está contigo. Já ouvimos aqui através de um louvor: tem fornalha acesa, mas Ele está contigo. Pode aquecer, rei, quantas vezes quiser, porque o Senhor, o quarto homem da fornalha, Ele está conosco e não nos deixa só. Por favor, se você puder, tanto quanto você quiser, pegue na mão deste irmão que está do teu lado, desta irmã que está do teu lado, e com firmeza, diga para ele, diga para ela: o Senhor está contigo nesta luta. Fale para ela, Ele vai abrir tua visão, Ele vai abrir os teus olhos. O que você precisa é não ver de maneira natural, mas ver de maneira sobrenatural. Deus está agindo. Ele não vai deixar. O cerco fechou, mas Ele tem escape. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Melhore isso, você está servindo a Deus. Levante a mão e celebre ao Senhor. Uramandarabaia terga sou. Sturgenarga sorga mandarai. É hoje que você sai daqui portadora de uma palavra que vai mudar a tua história, que vai mudar o rumo da tua vida neste ano de 2023. Glória a Deus. Aleluias. E aí o profeta, ele diz: Senhor, abra os olhos deste moço,
deste aprendiz. O profeta está dizendo: Senhor, dá uma experiência para esse garoto. Abra a visão dele para ele entender, para ele fazer uma leitura mais fidedigna, para ele ter uma leitura do que está acontecendo, de forma que ele possa entender teus mistérios. Abra os olhos deste moço. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço. E quando abre os olhos do moço, o que é que ele vê? Ele já não vê mais os soldados sírios, os carros dos sírios, os pelotões dos sírios. Não. Agora ele vê outro tipo de carruagem. Glória a Deus. Olha o texto. Ao redor de quem? Ao redor de quem? Então considere comigo. Está Eliseu, está seu moço, e ao redor os inimigos. Mas entre os inimigos e o profeta, o que é que o moço vê? Carros e cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. Então, na verdade, eu pergunto e você responde: o que é que havia ao derredor do profeta? Carros e cavaleiros do inimigo. Ok? Então, o que é que havia ao derredor do profeta? Os inimigos. Diga mais forte. Os? Onde estavam? Mas e ao redor? O que é que havia ao redor? Carros e cavaleiros de fogo. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui? Eu sei que chegou bem perto. Aleluias. Ao ponto de alguém achar que o limite deu. Chegou perto. Só que o Senhor, o máximo que permitiu é chegar ao seu derredor. Raichor que mandarabia sei. Pedro, escrevendo sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 8, ele diz: estejamos alerta, vigiemos. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, bramando como leão, procurando, buscando a quem possa tragar. Ele parece um leão, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o verdadeiro leão, desde a profecia de Jacó para Judá, o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, é aquele que acampa os anjos ao teu redor para lhe livrar. O salmista, ao falar sobre livramento, ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Imagina você no meio de 11.001, você. E aí o Senhor atira, acerta os 11.000, mas você fica de pé. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí você vai olhando do lado 1.000, do outro lado 10.000, e você de pé glorificando, só olhando para cima e dizendo: obrigado, Senhor. Sou grato a ti, Senhor, porque a tua mão está me guardando. Oh, glória a Deus. Quem consegue celebrar nesta noite? Aleluias. O interessante é que o Senhor Deus é Deus que abre visão, que dá visão, mas Ele também é Deus que tira. O profeta aqui está trabalhando isto.
Quando Deus quer abrir visão, Ele abre visão. Quando Ele quer fechar visão, Ele fecha visão. Isso aconteceu com o próprio Cristo. Tentaram prender Ele. Tentaram matar Ele fora do tempo. A Bíblia diz que Jesus passou entre eles e eles não viram. Já pensou os soldados e Jesus passando entre eles? O que é que acontece aqui? O profeta ora dizendo: Senhor, fere de cegueira todo o exército inimigo. Olha aqui para mim, presta atenção. Deus é tão poderoso, porque o texto indica que havia cavalos e cavaleiros de fogo, sim ou não? E eu pergunto, houve guerra? Você tem o exército do inimigo e você tem o exército de Deus. E eu pergunto, houve guerra? Nem sempre Deus vai entrar em guerra com os teus inimigos. Deus não precisa entrar em guerra com quem se levantou contra você. O que é que o profeta diz? Quando o rei, dentro de Samaria, vê o exército, diz, vão matar! Só que o profeta é crente, ele não faz oração de feiticeiro. Sabe aquele crente que diz, Senhor, mata, para ele saber que o Senhor é na minha vida? A oração tem que ser diferente. Senhor, prospera ele, mantém ele vivo. E mantém ele próximo a mim, porque eu quero que ele veja que o Senhor guarda a minha vida. Como o Senhor é na vida dele, é na minha vida também. Muda essa oração. Você tem que orar, conserva ele, Senhor. Ele não está entendendo, mas ele vai entender quando o Senhor mostrar que o tempo da vitória chegou na minha vida. Tem exército do lado de lá. Tem exército do lado de cá. E agora o profeta vê que os que estão com ele são mais poderosos, como disse o profeta Eliseu. Só que esse exército tão poderoso, com carros e cavalos de fogo, serviu só para uma coisa. O quê? Pergunta o quê? Só vou responder para a irmã. Quem foi que perguntou? A irmã. Vou te dar a oportunidade. Pergunta o quê? Servir de escolta. Porque quando Deus quer te guardar, te proteger, até escolta com carros e cavalos de fogo, Ele manda. Você vai sair daqui hoje escoltado. Deixa eu te falar algo. Você consegue mensurar os livramentos que Deus já te deu até o dia de hoje? Você consegue imaginar quantas vezes o Senhor cortou o laço? Quantas vezes o inimigo preparou emboscadas? Quantas vezes o Senhor fez você atrasar um pouco para te dar livramento? Esse entendimento era um entendimento que a gente tinha antes. Quando furava o pneu de um carro, a gente não murmurava. A gente glorificava a Deus porque a gente já pensava, é para a gente perder um pouquinho de tempo aqui, porque algum livramento Deus está nos dando lá na frente. Quando a gente perdia o ônibus, a gente não murmurava. A gente dizia, glória a Deus. Certamente Deus está nos dando algum livramento. Nos retardando aqui um pouquinho. Mas hoje o tipo de crente, irmão, que se atrasar... Aí, tá vendo? Aí, tá. Se Deus tivesse permitido você entrar ali, muitas vezes você ia morrer feliz. Aí o Senhor está te dando livramento. Agradeça a Deus pelo amor de Jesus Cristo. Eu conto sempre essa experiência. Eu morava no Parque São Domingos, trabalhava ali na Jaguara. Tinha acabado de chegar em São Paulo, ia de a pé para o trabalho. E eu tinha umas coisas. Eu sempre andava cantando, andava pregando, muitas vezes ali treinando a mensagem, remoendo a mensagem que eu ia pregar à noite e tal. Sempre foi assim. Eu lembro de uma vez um liderado meu chegou para os meus liderados num grupinho e falou assim, rapaz, descobri que o meu líder, o meu chefe, ele é doido. Ele é maluco. Eu disse, por quê? Rapaz, ele mora aqui, eu moro perto dele, eu fui indo atrás dele. Esse camarada é doido, ele anda conversando, falando, gesticulando no meio da rua, é biruta. E ele espalhou isso na empresa onde eu trabalhava. Aí um dia chegou alguém lá para mim e falou assim, rapaz, fulano de tal está dizendo que você é louco. Eu disse, louco? Como assim louco? Eu disse, rapaz, ele foi andando com você atrás e disse que você anda falando sozinho. Gesticulando, às vezes chorando, às vezes falando uns negócios que ele não entendia, porque quando Deus pegava no meio do caminho, a gente falava em mistério.
Aí eu falei, é mesmo que ele acha isso? Eu vou chamar ele e vou conversar com ele. Ele falou, rapaz, teve um dia que você foi comigo andando aí, me viu conversando, tal, tal. É, mas você está conversando sozinho. Ele falou, não. Sozinho não. Desculpa, eu até estava, mas sozinho não. Ele falou, claro que estava sozinho, eu vi, só estava você. Eu disse, não, você não viu. É que você não conseguiu ver quem estava comigo. Eu disse, pronto, agora que ele é doido mesmo. É doido, eu não estou dizendo que é doido. Eu falei, eu estava acompanhado, você não viu? Rapaz, é que você não conhece a presença de quem estava comigo. Aí eu fui explicar para ele, glória a Deus. E eu nessas idas e vindas para casa, eu lembro que ali na Anhanguera, eu lembro que uma vez eu estava indo, cantando, louvando, nesse espírito, e eu não percebi quando uma van desgovernada, vindo da Anhanguera, sentido a Lapa, perdeu o controle do carro. E quando eu levantei a cabeça, aquela van estava em minha direção e ia me atropelar. E eu não tive ali alternativa senão ficar estático e clamar, Senhor, misericórdia. Eu fechei os olhos e algo no trajeto dela bateu no pneu, ela fez uma curva, atravessou, passou por mim e bateu num poste. Quando eu abri o olho, eu olhei e disse, como é que pode? Deus me deu um grande livramento. Você acredita em um Deus que está lhe livrando aqui? Você acorda, você vai trabalhar, você volta, você chega em casa, você vem para a igreja, você vai sair daqui, vai para a tua casa, mas acredite, o Senhor está te escoltando, Ele não perde a sua visão de você. Você dorme, amanhã de novo se levanta, e até aqui o Senhor tem lhe guardado e lhe ajudado. Então, pelo amor de Deus, valorize isto, enalteça, engrandeça, glorifique, exalte o poderoso nome de Jesus, que está sendo celebrado, glorificado e adorado aqui nesta casa, neste culto. E eu termino. Eliseu pede ao Senhor para que segue eles ficam todos cegos. E Eliseu diz, olha, o lugar onde o profeta está não é aqui não, viu? Mas eu vou levar vocês. E fica imaginando o exército inteiro cego, escoltado por carros e cavaleiros de fogo. E eles entram em Samaria. E quando entram em Samaria, você imagina a cena, o rei está pronto, o exército todo de Israel está preparado, a capital, Samaria, está toda ela preparada uma vez mais. Uma vez mais. E aí na hora H, o profeta diz, Senhor, o Senhor que fechou os olhos deles, abra os olhos para eles saberem onde é que eles estão. Glória a Deus. Certamente andando sem ver nada, nem com as armas levantadas estavam. Quando olham, estão no paredão, e o exército de Israel todo maquinado para destruir aquele exército. Quando eles abrem os olhos, eles veem que eles já estavam refém do exército de Israel. O rei quer destruí-los e o profeta diz, não. Você faça isso, ou quem sabe você possa fazer isso, quando você guerrear e vencer com a tua espada. Mas isso aqui foi o Senhor quem fez. Esta guerra não foi ganhada com o teu exército. Esta guerra não foi ganhada com as tuas forças. Esta guerra aqui foi ganhada pelo poderoso exército do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Foi Ele que entrou na batalha. E quando Ele entra, meu irmão, na batalha, fique tranquilo, porque vai ter paz, vai ter livramento. Deus vai honrar a tua fé. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E aí faz o quê? Não tem coisa mais prazerosa, irmãos, do que você fazer um banquete. É o que o salmista diz, Senhor, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Foi o que o profeta mandou fazer, faz banquete para eles. Deixa eles comer, tadinho, andaram tanto, precisam voltar para a Síria. Eles precisam voltar alimentados.
E aí eles vão voltar dizendo, não dá para brincar com o povo de Deus, lá tem profeta. Ele serve a um Deus poderoso. Oh, glória! E a Bíblia diz, não mais entrou em Israel tropa da Síria. O Senhor blindou a cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que o Senhor está fazendo na minha vida, na tua vida, na minha história, na tua história. Não temas, foi o texto que lemos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Lembre-se, querido, que Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As tuas armas, as minhas armas, não são humanas, não são carnais, antes espirituais e poderosas em Deus. Vale mais 10 minutos na oração, querido, do que 10 minutos criticando, murmurando, se levantando, alçando a tua voz. Vai para os pés do Senhor. Deus tem livramento para a tua casa, para a tua vida. Não importa o grau, o nível, a intensidade da tua dor, da tua luta, do teu sofrimento, você está servindo a Deus. Então descanse no Senhor. Glória ao nome deste Deus. Eu pergunto a você, consegue receber esta palavra com alegria na tua alma? Oh, glória ao nome do Senhor. Que Deus, em Cristo, Ele nos abençoe. Esperamos que na próxima quarta-feira estejamos novamente aqui para sermos alimentados, edificados, elevados espiritualmente. Você que sai daqui depois desta palavra, tenha uma semana poderosa. Tem escolta divina com você. Aleluia. Pastor, não estou vendo nada. Eu vou orar para que Deus abra a tua visão, para você ver. Deus te trouxe aqui para realizar uma obra. E talvez você ainda não esteja vendo, mas Deus vai abrir a tua visão.